Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Sitcom de novo. Em primeiro lugar eu quero agradecer a todo o apoio que eu recebi no primeiro vídeo ali, eu fico muito feliz e agradeço muito a vocês. Espero que as aulas continuem assim e vão continuar assim e nós vamos aprender bastante ainda. Hoje nós vamos falar sobre o diafragma. E na outra aula não deu para mostrar muito porque falhou o som do outro vídeo na hora que eu mostrei onde é o botão que destaca a lente da câmera, do corpo da câmera. Eu vou mostrar bem de perto agora para poder ver. Esse botão aqui é sempre importante apertar ele, tem que apertar ele para destravar a lente. Aí eu rodo e aí tá solta a lente aqui. Não tem como eu falar do diafragma sem falar da lente. A lente é uma simulação do nosso olho humano e o diafragma é uma simulação da nossa pupila, da pupila dos nossos olhos. Ela também se fecha, eu vou trocar de lente aqui para ver melhor. Essa é uma lente analógica, ainda dá para ver o funcionamento do diafragma ali, que eu vou mostrar agora. Se eu fecho, aqui é um diafragma 22 e aqui diafragma 2.8. Essa lente aqui é uma lente 60mm 2.8. Essa zoom aqui ela é de 24mm a 70mm, 2.8 do diafragma que ela tem de abertura máxima. Eu deixei aqui em 50mm para mostrar só nessa lente zoom aqui aonde é a lente que vai simular os nossos olhos. Então 50mm é a distância focal que simula o olho humano. Ele vê na mesma perspectiva, vê na mesma distância e tudo mais, vê exatamente igual. A pupila dos nossos olhos, quando estamos num campo à noite, num campo distante da cidade, onde não tenha nenhuma cidade por perto, esteja numa lua nova e esteja um céu estrelado, se nós olharmos para o céu e ficarmos olhando ali para as estrelas, nós vamos ver milhares de estrelas, bilhares de estrelas, talvez mais até ainda. E essa luminosidade que os nossos olhos estão vendo, essa abertura da nossa pupila na lente fotográfica 50mm, a abertura que representaria essa abertura da nossa pupila é o diafragma 1 por 1.0. 1 por 1.0 é essa mesma luminosidade que nós vemos se estivermos à noite nesse campo distante olhando para as estrelas. Todas aquelas estrelas que estamos vendo ali, a lente 50mm 1 por 1.0 do diafragma veria a mesma luminosidade, ela teria a mesma intensidade das estrelas que nós vemos, ela veria igual. A lente 50mm com o diafragma 1 por 1.4, que é o próximo ponto além do 1.0, esse 1.4 significa que essa luz que nós estamos vendo foi cortada pela metade, a intensidade dela. Ela ficou 50% menos intensa do que estamos vendo, porque o diafragma fechou um ponto. Se pularmos para o próximo ponto, além do 1.4, ele vai para o diafragma 2. Não 1 por 1.2, mas o diafragma 2. 1 por 2.0. Esse diafragma já é 4 vezes mais escuro do que a gente estava vendo nessas estrelas. Bom, voltando ao diafragma agora, nós já vimos que o diafragma 1 por 1.0 é o parâmetro com a nossa visão, é o equivalente ao que o nosso olho vê. E além de 50mm também é o equivalente ao que o nosso olho está vendo, na mesma proporção, na mesma perspectiva também. O próximo ponto, além desse diafragma 1 por 1.0, é o diafragma 1 por 1.4, que está aqui. Depois o próximo ponto é o diafragma 2,
o próximo 2.8, o próximo 4, o próximo diafragma 5.6, diafragma 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64 e continua e vai para frente. Ele vai fechando cada vez mais e chega até 500, 300, 200 e pouco. Assim. Eu não sei qual é o final, mas ele vai mais longe ainda. Nós vamos ficar até aqui no máximo em 32 nesse caso nosso, para não ter muito número aqui, porque mesmo assim vai ter bastante. Por quê? Porque nas câmeras digitais, como o controle é eletrônico, o controle desse mecanismo é eletrônico, então ele teve uma possibilidade maior assim de fechamento, um maior controle de fechamento, uma sintonia mais fina ali na fotometragem, talvez. E ajuda um pouco também, assim, porque regula assim bem próximo do que deve ser uma fotografia, né? Mas não importa também, as lentes antigas nunca tiveram e sempre tiveram fotos boas, né? Então é uma modernidade, tá aí, vamos aproveitar então, né? Dentro do mundo digital, da nossa era digital, entraram os terços de ponto. Cada ponto antigamente era dividido ao meio. Agora, com a digital, foi dividida em terços. Então, de um ponto ao outro, que é o do 1.0 ao 1.4, ganhou mais dois números, que é 1.1 e 1.3. Do 1.4 para o 2 também ganhou 1.6, 1.8. Do 2 para o 2.8 a mesma coisa, e assim por diante. E aí eu não vou colocar todos esses números aqui, não vou falar sempre neles as outras vezes que eu entrar nesse assunto, porque vai ter ali quando for o fotômetro na quarta aula, vai entrar os pontos e eu vou usar só esses pontos, como na velocidade também, eu vou explicar na próxima aula, vai ser assim também, mas eu vou mostrar porque existe na câmera. Você vai ver isso quando você estiver manipulando o diafragma. Você vai ver que tem esses intermediários, esses terços de ponto aqui. De 8 para o 11 tem o 9, 10.1 e o 11. E a gente usa porque existe agora, né? Então, e vamos aproveitar. Nessa lente, como vimos, ela tem essa abertura máxima pré-determinada de 2.8 e não abre mais do que isso. Isso é o máximo que ela tem, porque se ela for uma abertura maior, um ponto só mais aberto que essa lente da frente aqui já seria muito maior do que ela, e o preço também já seria o dobro, o triplo, ficaria muito mais caro. Mas em todas as lentes tem a abertura máxima, né? Ela tem toda essa escala de aberturas que é para a gente ter opções de diminuir a intensidade da luz ou aumentar o máximo que essa lente consegue captar de luz. Então o diafragma serve para diminuir a intensidade ou voltar à intensidade máxima dela. Em todas as lentes funciona desse jeito. Essa outra lente aqui é uma zoom, eu não vou poder mais fechar o diafragma dela aqui porque não dá mais para ver aqui, não tem mais como, porque ele tem que ser acionado por esses contatos eletrônicos aqui, então não vai dar para nós vermos o diafragma funcionando nela. Mas em todas as lentes, essa aqui, ó, ela é uma lente 28-105 e o diafragma dele está anotado aqui, ó, 3.5, 4.5. Ela tem dois diafragmas máximos, porque em 28 a abertura que vale é 3.5. Se eu uso 105 mm, o diafragma fecha um pouquinho, porque a lente aumenta esse tubo dela e acaba escurecendo um pouco. Nós vamos ver isso na aula de lente também. Essa lente também, a abertura máxima dela é em 28, 3.5 e fecha até 36, 22, por aí. O 36 é um intermediário do 32, que é esse ponto além. E é só um terço a mais nessa escala do fechamento aqui. Os diafragmas de qualquer tipo de lente, né, como ele já vem pré-determinado com uma abertura máxima, então nós temos esse limite nas lentes.
Mas tudo bem, não tem problema, é um limite superável, tranquilo, sem traumas e vão para frente. Então, essa abertura máxima deve ser usado exatamente como a nossa pupila enxerga. Se estamos num lugar escuro, a pupila vai abrir para poder captar mais luminosidade para o nosso cérebro. O nosso cérebro também deve ter um tipo de velocidade do obturador ali e ele não vai muito abaixo. Nós vamos ver isso na velocidade. Mas deve ser usado como a pupila dos olhos. Escureceu, a pupila abre. Então, na câmera também. Se escurece, se eu estou num local pouco iluminado, escuro, abro o máximo que dá no diafragma. Se estou numa praia, estou num campo ensolarado, mesmo aqui na cidade, mas um dia ensolarado, a nossa pupila se fecha. Então, na lente do mesmo jeito, se está muito claro, tem muita luminosidade, eu posso usar os diafragmas mais fechados. E devo seguir mais ou menos esse pensamento aí para a gente poder aproveitar bem a velocidade do obturador. Depois nós vamos ver isso na próxima aula. Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento do diafragma na câmera. Nessa parte da câmera, na parte traseira, onde tem esse visor que dá para ver todas as opções que nós tivemos aqui, que nós escolhemos nesses parâmetros que a câmera nos dá de hoje em dia, né? Eu vou explicar elas por partes. Hoje nós vamos ficar só no diafragma, que é esse daqui, que estamos se movendo agora. Esse é o diafragma. O botão que mexe no diafragma, que faz o diafragma abrir e fechar nas câmeras digitais, varia muito. Tem câmeras que é um botão na parte de trás, tem outras que são um outro botão separado. E normalmente é esse tipo de botão aqui que eu vou mostrar também, que tem quando tem um só botão de girar a velocidade e não tem um outro que gire também. Então usa-se esse botão de mais e menos, pressionando esse botão, mantendo ele pressionado e girando esse botão da velocidade, esse botão que gira para cima e para baixo, para os lados, quero dizer. E apertando juntamente com esse botão de mais e menos e girando esse botão, acaba fechando o diafragma, que é o botão de múltiplos usos. A câmera digital introduziu muito isso, a câmera eletrônica, mesmo no filme já existia isso também. As últimas câmeras de filme, né? Hoje nós vamos ficar nesse diafragma, mas eu vou mexer aqui na velocidade, vou deixar uma velocidade aqui de 1/8 de segundo, que é um dos pontos principais. Esse diafragma, outro aqui também, eu vou deixar o ISO, eu aperto o botão do ISO, que também varia bastante de câmera para câmera, de onde é esse botão, e vou manter esse ISO em 100. O ISO dá para ver aqui nessa bolinha onde está escrito ISO do lado, e o resto eu vou falando em outras horas, né? Também a câmera também está em manual no M, que já indica ali, e vamos usar também o fotômetro, que é esse que acende agora ali, esse retângulo que acende debaixo dessa régua e está no +2. Eu vou começar aqui em 2.8, eu vou tirar uma foto com cada diafragma, mas não vou mudar nem o ISO nem a velocidade, só vou mudar o diafragma, como se não houvesse fotômetro. Eu montei um cenário lá no fundo, nós vamos ver nas fotos aqui, são uns bonequinhos do meu filho, e montei ali só para a gente ter uma ideia de como é o funcionamento do diafragma e conjuntamente com essa velocidade, esse ISO, mas velocidade e ISO parado, sem usar o fotômetro, só como referência e para o nosso aprendizado aqui hoje. Deve se lembrar também que o botão de disparo tem sempre 2 estágios. Esse primeiro estágio que eu vou apertar agora liga o fotômetro, dá um autofocus e liga algumas outras opções que tem. Ele passa 2-3 segundos, já desliga, que é para economizar a bateria e economizar o fotômetro também. Vou ligar o fotômetro.
o fotômetro já está me indicando ali que está pelo menos 2 pontos super exposto. O diafragma está em 2.8, que é a abertura máxima dessa lente, e vou tirar uma foto. Então esse mais 2 significa que está entrando pelo menos 2 pontos a mais de luz do que a foto precisa. Então ela já indica que a foto vai sair clara. E é o que acontece quando a gente faz a foto. Eu vou ligar o fotômetro, vou fechar um ponto no diafragma, o diafragma 4, ainda indica mais 2, então significa que ainda está super exposto e vai continuar claro. Ligo de novo o fotômetro e fecho para o diafragma 5.6, já cai um ponto e já está indicando que está no mais 1, ainda está super exposto, mas menos do que a foto anterior. Ela já começa a ficar um pouquinho melhor, dá para ver já, né? E aqui eu vou ligar o fotômetro e fechar para o diafragma 8, que indica no 0, que é a fotometragem correta para esse ISO que está marcado e essa velocidade também. Aqui é a fotometragem correta que ela me leu. Ligo de novo o fotômetro, fecho mais um ponto para o diafragma 11, já me indica que está a menos 1, o que significa que é subexposto um ponto. Significa que vai ficar um pouquinho escuro. E a foto sai um pouco mais escura do que a anterior. E vou fechar de novo aqui para o diafragma 16, que já me indica menos 2, já está piscando ali, indicando que está subexposto mesmo, e vai ficar escura. E sai muito escura. E se eu fechar para o diafragma 22, ele começa a piscar mais ainda e fica quase gritando ali, porque a foto vai sair escura mesmo. Bem pessoal, a aula de hoje de diafragma termina aqui. Espero que vocês tenham aprendido o funcionamento do diafragma. Na próxima aula vai ser o obturador e na seguinte vai ser o fotômetro e o ISO. Aí nós vamos aprender a combinar esses 3 elementos, o diafragma, a velocidade do obturador e o ISO, com o fotômetro nos ajudando a equilibrar nos 3. Para a fotografia, como a luminosidade muda muito, então eu preciso combinar esses 3. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, mas vocês só precisam me responder na 4ª ou 5ª aula. E eu vou perguntar, nessas fotos que nós fizemos hoje, uma delas, que foi a que o fotômetro acusou 0 ali, que seria a fotometragem correta, a velocidade foi 1/8 de segundo, o diafragma foi 8 e o ISO estava em 100. Então, existe na fotografia os valores equivalentes, em inglês é Equivalent Value, que é o EV da câmera. Então, o EV é combinações que teriam a mesma quantidade de luz que chega até o captador. Então a quantidade de luz certa nesse nosso caso das fotografias foi velocidade 1/8 de segundo, diafragma 8, ISO 100. Usando esses valores equivalentes, que lembrem que vocês só precisam responder lá na frente, então não precisam se preocupar, mas eu gostaria que vocês pensassem. A velocidade de 1.8, diafragma 8, essa velocidade de 1.8 é uma velocidade lenta, eu corro o risco de tremer se eu usar a câmera na mão. Então o que eu quero saber é qual a velocidade eu poderia usar e qual o diafragma eu teria que mudar para poder usar essa velocidade, tendo o mesmo valor equivalente e que eu corresse o menos risco de tremer a fotografia. Então, essa é a pergunta que eu vou deixar. Eu vou deixar uma pergunta também na aula de obturador, e lá na outra aula de fotômetro vocês já vão saber responder isso tranquilamente, eu espero, né? Então, obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. E não esqueçam de curtir o vídeo, se caso você tenha gostado, favoritar, se inscrevam no meu canal e comentem lá, perguntem. Então é isso aí, pessoal. Valeu mesmo, obrigado e até a próxima aula.